Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira da terceira semana da Páscoa. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 6, versículos do 22 ao 29. E meu irmão, minha irmã, nós vemos que o capítulo 6 de João, ele é todo direcionado ao pão. Ora, o pão que mata a fome do corpo, e ora o pão, na sua maioria desse capítulo, que sacia a fome da nossa alma. O capítulo 6 começa com a multiplicação dos pães, onde Jesus sacia uma grande multidão de homens, mas na sequência, Jesus quer enfatizar que a prioridade é nós trabalharmos, nós vigiarmos pelo pão que não passa, pelo pão da vida eterna. E o Evangelho diz assim: depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, Jesus tinha uma grande preocupação quanto às pessoas que o seguiam, porque muitos daqueles homens e mulheres haviam participado daquele momento da multiplicação e ali as suas necessidades físicas foram atendidas, a fome foi suprida, ou seja, aí eles começam a olhar em Jesus esse Messias, mas não o Messias que viria para nos salvar da opressão, do pecado, do demônio, não, mas eles queriam o Messias que viesse libertá-los da opressão do povo, do governo que oprimia naquela época, o império que os oprimia naquela época, ou seja, eles queriam alguém que os libertasse de toda aquela opressão. E Jesus, com toda a preocupação de que isso não ficasse ali confuso, o Senhor narra em todo esse capítulo 6 que Ele é o pão da vida. Pão esse que, se nós comermos, sangue esse que, se nós bebermos, nunca mais teremos fome, nunca mais teremos a sede espiritual. Então a preocupação de Jesus é justamente essa. E ele vai dizer: não, vocês estão me procurando porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. É esse o alimento. Essa tem que ser a nossa grande corrida. Essa tem que ser a nossa grande busca por esse alimento, Jesus Cristo, pão do céu, pão dos homens, que nunca passa, que nunca se perde, porque quem o encontra verdadeiramente o alimento para a sua vida, para a sua história. Então é desse alimento que nós precisamos buscar, é nesse alimento que nós precisamos nutrir, sim, as nossas almas. Então, assim como Jesus tinha essa preocupação de não ver essa confusão, que também nós, a cada dia, busquemos as coisas do alto, busquemos juntar os nossos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não come, e que cada vez mais nós, católicos, apostólicos, romanos, possamos nos alimentar
Jesus Cristo eucarístico. O pão que é Ele mesmo, porque todo aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. A Eucaristia é o próprio pão, Jesus Cristo, que se dá por nós. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.